Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Estamos aqui ao vivo de São Paulo. Você está ao vivo aqui no Papel do Vendedor Moderno, um evento realizado pela AGAD, Associação Gaúcha de Atacadistas e Distribuidores. Meu nome é Vitor Lucieto e novamente é um grande prazer estar com vocês aqui neste evento especial. Pessoal, antes de a gente começar aqui, queria primeiramente exibir aqui em tela o vídeo da nossa apoiadora, que é a Serasa Experience. Já temos o vídeo aí, produção? Por favor, roda na tela. Dados movem o mundo. Você está preparado? Somos a Serasa Experian, o maior banco de dados da América Latina. Com expertise global, transformamos dados em informação que ajuda consumidores a prosperar e empresas a tomar as melhores decisões em marketing, crédito, cobrança, autenticação e prevenção à fraude. Nosso propósito? Explorar o poder dos dados para construir uma sociedade mais justa e um futuro melhor para todos. Serasa Experian. Dados para gerar resultados. Bacana, mais uma vez a Serasa Experian conosco aqui nessa segunda edição do evento. Hoje vamos falar sobre os desafios do vendedor moderno, pessoal. Quero chamar aqui a primeira convidada da noite, que é Jurema Pecente, diretora da AGAD. Jurema, é importante falar aqui, em primeira mão para vocês, que a partir do dia 1 de janeiro, Jurema será a presidente da associação, tá? E Jurema já tem uma vasta experiência à frente do Ofertão, né, que vocês com certeza já conhecem. Então, Jurema, já está aqui com a gente? Boa noite. Sim, já estou. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, Rafael. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos os convidados que estarão presentes conosco hoje aí, a esse evento da AGAD, que é a nossa Associação Gaúcha de Atacadistas e Distribuidores. Queremos agradecer ao nosso parceiro, a Serasa Experience, e também agradecer a participação de todas as equipes comerciais que foram convidadas e atenderam ao nosso chamado aí, que parece que temos um público bastante forte hoje à noite. Então, desejo aí um bom evento a todos. O tema é de muita importância, dada aí a mudança que temos aí no mercado, essa mudança aí rápida, né, de vendas presenciais para vendas de e-commerce. Então, temos muitos assuntos interessantes para debater hoje. Um bom evento a todos. Legal, Jurema. Vendas é complicado, né? De norte a sul do Brasil, todo mundo adora falar e precisa falar sobre vendas. E o tema que está aqui hoje é um tema extremamente atual, né, para o nosso setor. Muito obrigado, Jurema. Daqui a pouco a Jurema vai voltar aqui com a gente, tá, pessoal, na rodada de perguntas. E eu quero chamar aqui agora um dos nossos convidados da noite, que é o Rodrigo Almeida. O Rodrigo é diretor comercial da DAC Distribuidora, lá do Mato Grosso. Rodrigo, muito boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite, Tiago. Boa noite, Vitor. Tudo bem? Obrigado a todos. Quero agradecer o convite aí pela Jurema, a participação que eu vou estar junto com o Rafa aí na apresentação, no debate, o apoio da Anil Basca, e aí tomara que a gente tenha uma noite aqui rica em apresentação, em debate, em discussão, até para que a gente possa contribuir o máximo aí no aprendizado aí para todo o pessoal que está participando aqui desse evento. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. E pessoal, hein, gente? A gente teve aí mais de 400 inscritos e tem um pessoal bacana, pessoal falando muito no chat. Continue assim, pessoal. Chame aquele amigo, aquele seu colega de trabalho que esqueceu de se inscrever, convida ele que ainda dá tempo de participar, tá bom? E o nosso próximo convidado da noite é o Rafael Oliveira. O Rafael Oliveira é diretor executivo do Grupo CID. Rafael, boa noite e seja bem-vindo. Boa noite, Vitor. Boa noite. Boa noite a Jurema. E aí um agradecimento ao convite, né? Jurema aqui como representante da AGAD hoje, e que notícia bacana, né? De um próximo exercício aí na presidência. De antemão, um desejo de sucesso aí na nova atribuição. Boa noite também ao Rodrigo, né? Nós aí com a pretensão de trazer um pouquinho do que a gente tem
vivido aí nesse mundo da distribuição, especialmente na relação com as equipes de vendas. A gente sabe que os desafios são grandes, tem muita coisa acontecendo. O tema que a gente vai ver aqui é super atual, acho que a Jurema trouxe isso na fala inicial dela, e que a gente possa, né, a partir da experiência que a gente tem vivido e das coisas que a gente tem percebido, poder aí contribuir com um bom debate. É isso, show de bola, Rafa. Rodrigo, antes de eu passar a bola para você, quero só lembrar aqui o pessoal que está conosco no chat para deixar suas mensagens, perguntas, que nossa equipe técnica vai pegar e nós vamos trazer aqui na roda de perguntas, tá certo? Rodrigão, tudo certo por aí? Podemos passar para você a bola? Tudo certo, Thiago, tudo certo. Vamos lá, Vitor. Então, boa apresentação, depois eu volto aqui com vocês. Valeu. Pode compartilhar a tela com a gente, Rodrigo, por favor. Ok? Perfeito. Tudo ok? Então vamos lá, gente, boa noite. De novo agradecer o convite e a gente vem aqui para falar um pouquinho do papel do vendedor moderno, né, nesses novos tempos agora que nós estamos vivendo. Falando um pouquinho da minha apresentação, um pouquinho do meu currículo, né? Sou graduado na Universidade de Cuiabá, aqui em administração. Também tenho MBA na gestão de marketing, também dentro da Universidade de Cuiabá, em conclusão em 2002. E na experiência profissional, a gente vem primeiro em organizações corporativas. Primeiro, trabalhei há 3 anos na General Motors, tanto aqui em Mato Grosso também como no DF. Depois também tive uma experiência de 7 anos na Ambev, trabalhando nos estados aqui de Mato Grosso do Sul, Goiás e DF, então tendo uma passagem aí praticamente em todos os estados aí do Centro-Oeste. E aí depois, adentrando nesse canal aqui, que hoje extremamente apaixonado, 14 anos aí de experiência nesse canal do Atacado Distribuidor, desde 2007, quando eu terminei minha fase na companhia, na Ambev. E aí, desde hoje, estou aqui e pretendo seguir aí um bom tempo dentro desse canal, que é um canal bastante apaixonante e dinâmico. Falando um pouquinho das mudanças no cenário de vendas, como início do nosso tema aí, nesse cenário de pandemia, houve total revolução tecnológica em relação ao relacionamento de consumo, de estudo, de diversão, em todos os aspectos que a gente observa aí no campo. No caso de hoje, as novas habilidades, é importante principalmente a retenção e a atenção em relação à atenção dos clientes dentro do nosso negócio. Então, como a gente sempre fala com o nosso time aqui, é muito importante a gente sempre ter a devida credibilidade, a transparência, uma comunicação clara, né, dentro dos desafios, né, em relação ao tráfego nessa relação cliente e vendedor, a qual a gente se deparou aí em relação à Covid desde o ano passado. A presença digital dentro do nosso negócio é inevitável, né? Isso já vinha há tempos, de uma certa forma já sendo bastante imputada, porém, com essa questão do cenário da Covid, que foi efetivamente um catalisador dessa mudança, isso ganhou mais destaque, principalmente em relação às redes sociais hoje, que estão inseridas dentro dos nossos negócios, seja de forma profissional ou pessoal. E aí, passando alguns dados aqui em relação a esse cenário de mudança que ocorreu dentro da presença digital no processo de vendas, a gente chega nos números aqui que a gente até fica positivamente surpreso. Por exemplo, hoje 77% dos nossos vendedores realizam hoje mais videoconferências, ou seja, tem uma participação mais efetiva, né,
em treinamentos, em reuniões, ou seja, tendo mais interatividade em relação a todo o processo corporativo, seja vindo da indústria ou vindo da parte da distribuição ou até mesmo em tráfego de negociações junto aos clientes. Então, esse é um novo cenário ao qual o nosso time, né, vem adentrando e vem participando e tendo essa dinâmica bastante expressiva. Também a gente tem 57% hoje dos vendedores fazem mais ligações, ou seja, tem essa dinâmica em relação a estar mais em contato com o cliente, até em função do isolamento, da pandemia, da questão do atendimento presencial que ocorreu, essa suspensão, que efetivamente aí a comunicação via telefone foi hoje um canal efetivo de negócio. E aí, claro, de certa forma, sendo uma comunicação ágil e efetiva. E também em relação aos e-mails, aos WhatsApps, que efetivamente também trafecaram aí com mais de 51% dos vendedores utilizando essa dinâmica também para estar fazendo a sua comunicação dentro do seu processo, da sua dinâmica perante ao seu cliente. E aí, falando um pouquinho do perfil desse vendedor moderno, para ver como que a gente determina isso, né? Hoje a gente vê muitos profissionais que sempre acreditam que a função do vendedor, com a entrada, com a vinda da era digital, estava ameaçada, estava em processo de extinção. Cara, isso, infelizmente, né, não tem o que a gente admitir, porque a fênix da área comercial, ou seja, o renascimento dessa nova área comercial, são eficazes em relação ao time, ao profissional de vendas, cada vez mais se aprofundar, se especializar no domínio das ferramentas as quais a era digital traz para facilitar o trabalho dele. Então, essa questão da iminente extinção do vendedor, cara, isso não tem, isso a gente não pode admitir, isso faz parte do tete-a-tete, do olho a olho, a gente ter essa relação com o nosso cliente e que a era digital venha cada vez mais trazer benefício para dentro do seu processo de negócio perante aos nossos clientes. E aí tem os desafios, né, que a gente vê desse novo mercado com a era digital, que é a disseminação de informações em todos os sentidos e todos os formatos, né? Então, a gente tem uma nova ordem em relação aos negócios, diferente do que era feito lá atrás. A gente fala que assim, a gente vinha numa situação de argumentação perante ao cliente, sempre fazendo aquela jornada que falava um pouquinho do clima, do time de futebol, etc. E, cara, isso hoje não se usa mais. A gente tem que, sim, chegar ao cliente, né, de forma antecipada, com um pacote já pronto, mostrando para ele a transparência e o bolo, a receita pronta, né, para que ele possa efetivamente ter a segurança em relação à expectativa dele, na agilidade do processo dele, né, para que possa, de ambas as partes, levarem uma boa negociação e, com isso, ter uma melhor conectividade dentro dos negócios. Em relação às atribuições do vendedor na era digital, a gente olha a compreensão de todo o ciclo de venda, né? Desde do planejamento até a sua conclusão, claro, englobando aí também todas as áreas que envolvem, né, uma organização, seja ela comercial, seja ela de crédito e cobrança, seja ela da parte do e-commerce, seja na área também na questão logística. Então, a gente tem que estar sempre
na compreensão de todo o ciclo de venda que envolve todos os departamentos de uma organização. E é importante que a gente precisa também levar essa relevância dentro da sua estratégia, de acordo com o potencial daquele cliente o qual você vai estar atendendo, desenvolvendo com ele assim um raciocínio analítico, né, de forma racional, né, dentro do potencial, dentro da capacidade dele, seja numa questão do segmento qual ele trabalha, se é de um ramo de atividade de menor porte ou de um maior porte, levando para ele uma capacidade de resolver e trazer uma solução para o negócio dele dentro de uma proposta de negócio efetiva, né? E aí, com isso, você valoriza sempre o seu relacionamento, a sua segurança do negócio, e aí, utilizando com isso, claro, sempre a rede social, seja em qualquer nível de tráfego de informações, trazendo, assim, com isso, a sua confiança nesse relacionamento. Aí a questão que aqui eu fiz questão de colocar esse slide aqui, que faz uma correlação em relação ao cenário digital com o cenário físico. Dentro aqui do meu negócio, aqui do nosso negócio, é claro que a gente tem a necessidade de estar antenado com a disponibilidade do catálogo digital. Porém, é de fundamental importância ter o catálogo também de ordem física na mão do vendedor, para que ele possa estar sempre abordando o cliente, de tornar uma negociação mais transparente e efetiva dentro do portfólio que ele trabalha. E, queira ou não queira, hoje, esse catálogo de forma física, fazendo correlação também com o digital, ele faz uma grande diferença, principalmente na visibilidade do cliente em relação à organização e o profissionalismo da empresa que está levando a ele. Claro que o digital é muito importante até para uma velocidade de informação que a gente pode estar necessitando, como, por exemplo, situações de uma prospecção de cadastro de algum portfólio ou de alguma indústria naquele momento, ou, de repente, de uma atualização dentro de uma situação de um tabloide que você tenha negociado, que você precisa estar atualizando alguma imagem, ou seja, você casando essa disponibilidade do catálogo, seja ele digital ou físico, isso, cara, gera uma grande relevância dentro de uma organização e velocidade de informação para esse cliente. E aí, fazendo também a correlação também das ações do e-commerce, a qual a gente, bem no início da pandemia, em março do ano passado, que a gente tomou a decisão da gente já entrar para esse mundo que não tem volta. E aqui alguns exemplos de algumas lâminas que a gente fez ao longo desse ano, desde o ano passado também a gente começou. E, cara, a gente vem agraciando aí o nosso time com essa ferramenta de aporte para o nosso time de vendas, que hoje faz parte do processo de vendas diário, né, do nosso time, que é mais uma ferramenta, mais uma oportunidade de negócio que a gente, dentro da nossa estratégia de negócio, leva para o nosso time e, consequentemente, para o nosso cliente. Então, a gente consegue, com isso, levar mais uma frente de negócio, de oportunidade, e aí, claro, dependendo da sazonalidade, da oportunidade, do mix dentro do negócio do nosso e-commerce. E aí, falando um pouquinho em relação a algumas ações eficazes que a gente pode estar falando, claro, o DNA em relação ao pós-vendas, e aí eu faço também uma relação nossa aqui, como um benchmark que a gente faz aqui, que normalmente aqui na nossa operação, pegando como exemplo aqui para todos, a gente tem, dentro da logística complexa aqui do estado do Mato Grosso, a gente tem as janelas de transmissões dos pedidos, e aí a gente tem toda uma linha de faturamento aqui,
concentrada na sexta-feira, no sábado, para que a gente possa garantir a entrega, que seja semanal, seja de norte a sul, leste a oeste, aqui do estado do Mato Grosso. E aí, com isso, a gente consegue fazer entre aspas, um arrastão, que é uma ferramenta que a gente implantou, que é uma ferramenta que leva esse pós-venda, leva esse relacionamento mais engajado, mais estreito com o nosso cliente, principalmente numa véspera de um final de semana, que é o momento de maior relevância de venda para o nosso cliente, que aí com isso a gente consegue levar para ele um suporte, uma essência, né, na execução, que a qual a gente sempre está levando essa prestação, esse diferencial para ele, né? Ou seja, a gente leva uma nova jornada de vendas para esse cliente, que aí a gente consegue trazer um reporte em relação a essa relação mais estreita com o nosso cliente. Então, eu acho que é uma das ações que nós levamos, que eu acho que é um exemplo dentro do pós-vendas, em relação ao canal digital. E aí, falando um pouquinho da relação da omnicanalidade e da multicanalidade, que no caso aí, os canais totalmente eles interligados, né? E sendo relevantes dentro dos seus pontos devidamente conectados e alinhados. É importante que o nosso time, os vendedores efetivos, seja ele de forma moderna, tenha os devidos follow-ups do seu negócio, dos seus objetivos, a quais as informações sempre estão bastante disponíveis para ele com a devida regularidade. E aí sempre, de novo, a gente tem que levar o compromisso, né, e também a questão da segurança em relação ao que a gente está efetivamente comercializando, vendendo, propondo soluções para que o cliente possa efetivamente ter essa confiança no nosso trato. A cada questionamento, né, em relação a custo, etc. e tal, a gente sobressai em relação a essa prestação de serviço, a esse relacionamento, a essa receita, né, da gente ser um especialista dentro daquela categoria a qual você trabalha, seja ela de ordem refrigerada, da ordem congelada ou da questão da linha seca. Aí eu trago aqui também, para a gente finalizar um pouquinho aqui, a reflexão, né, de qual seria esse papel, o papel dos gestores, quer dizer, o nosso papel aqui e da empresa nesse cenário digital. E aí eu jogo essa reflexão mais para frente para a gente poder debater, que também não é só apoiar e valorizar esse trato com o time, mas também oferecer sempre, né, de forma sempre atualizada, as melhores ferramentas, né, e recursos certos para que esse nosso time, esse vendedor moderno, possa sempre estar atuando e usufruir da melhor maneira possível. Tá? Então, esse é um pouquinho da minha apresentação, bem breve, um pouquinho do cenário, das características as quais a gente abordou aqui. Aí eu vou passar agora para o Rafa, que aí ele vai já dar sequência também na apresentação dele, também falando um pouquinho das tendências, né? Rafa, boa apresentação. Estou vendo aqui que eu estou no mudo. Obrigado, Rodrigo. Desafio, né? Desafio falar aqui depois de um conteúdo tão bacana, trazido pelo Rodrigo. Acho que a gente vai se complementar em muita coisa, acho que a gente vai corroborar alguns raciocínios aí em outras. Eu estou aqui compartilhando minha apresentação com vocês. Vou tentar ser sucinto, né? Como eu disse, com esse espírito de a gente trazer um conteúdo aí na medida do possível complementar e que a gente possa abrir logo aí o espaço para vocês, para que a gente tenha perguntas, né? E possa fazer aí um bom bate-bola. Eu sou Rafael Oliveira, né? Acho que Vitor fez uma breve introdução lá no início. Sou diretor executivo do grupo CID que vem de Centro de Inovação e Distribuição. Eu falo um pouquinho brevemente sobre o CID a seguir. Falando também brevemente aqui sobre minha jornada, eu sou administrador de empresas e desde a minha origem profissional eu sou um empreendedor, né? Então, durante bons anos empreendi em consultorias aí focadas no desenvolvimento de profissionais, especialmente de executivos de vendas e de liderança,
né? Então, trabalhando a capacitação e processos de educação para esse perfil de profissional. E depois disso fiz uma transição, ainda como empreendedor, ainda como sócio de consultorias, para um modelo mais focado em desenvolvimento de negócios, mais focado em inovação e no desenvolvimento de grupos colaborativos de negócio, né? Uma atuação muito forte ao longo desse tempo na distribuição, né, em rede de distribuição, um especial foco aí no canal indireto, falando de redes de distribuição, e acho que a gente vai compartilhar aí ao longo da nossa conversa algumas coisas nesse sentido. O CID, especialmente, né, como eu dizia antes, que vem de Centro de Inovação e Distribuição, é um grupo que eu cofundei aí, com outros 11 distribuidores, cerca de quase 4 anos atrás, né, um grupo, como eu dizia antes, colaborativo, um grupo com distribuidores espalhados por todo o Brasil, e um grupo fortemente focado em aprendizagem, benchmarking, troca de boas práticas, aumento de eficiência operacional e desenvolvimento de novas iniciativas, né? O nosso propósito está aí, né, e reforça tudo isso que eu estava dizendo para vocês. Então, é inovar em distribuição, gerando conhecimento, gerando valor e gerando resultados sustentáveis, sendo que, brevemente quero falar aqui para vocês, isso vai permear a nossa conversa, acho que o Rodrigo trouxe vários pontos no que se refere ao e-commerce. A mais nova iniciativa do CID é o Abastex, que é um marketplace B2B, né, focado nesse universo de bens de consumo de alto giro. A gente está indo para o ar agora, né? Está quentinho, tudo acontecendo aí, e muito desse movimento com a Abastex vem mexendo com as estruturas, né? Muitas dessas estruturas da distribuição desse nosso grupo aqui, que já vinha acontecendo, está borbulhando, está se fortalecendo, e a interação com os vendedores ela é crítica nesse processo, e eu quero muito poder explorar um pouquinho aqui de alguns temas com vocês. Como eu disse, uma apresentação sucinta, a gente vai olhar aqui 2 ou 3 slides com alguns temas, né, que vamos explorar para conversar em seguida. Mas eu queria começar, e de alguma maneira acho que isso ficou bem marcado também na fala do Rodrigo, e eu acho que é um tema bacana e importante quando a gente fala do vendedor do futuro, né? A gente está falando um pouco de tendências, de desafios, e a gente observa algumas pessoas com uma certa descrença do que será o futuro dessa profissão, né? Que a gente sabe a essa altura, eu tenho certeza que a maior parte das pessoas está bastante convencida da relevância e da nobreza dessa profissão, mas ainda tem gente que coloca em dúvida se essa profissão vai mesmo existir no futuro. Eu trouxe aqui um dado de um estudo, e é curioso observar como questões circunstanciais podem mudar o resultado do estudo, né? Já eu conto para vocês qual era o resultado desse estudo em 2020. Mas é um estudo feito pelo LinkedIn, né? Tem um apelo aí de profissões emergentes, enfim. E esse foi um estudo divulgado em fevereiro desse ano que mostrou ali as 15 profissões que estariam em alta em 2021. E para aqueles que acham ou que ainda cogitam que existe a possibilidade de que as funções de vendas, com o passar do tempo, sejam substituídas por funções automatizadas ou digitais, né, ou virtuais, tá aí o resultado. As posições de vendas e desenvolvimento de negócio em 4º lugar nesse estudo, que só reúne 15 profissões no topo das profissões mais emergentes ou procuradas para o ano. Acima dos cargos de vendas, tem alguns cargos aqui, algumas posições que não são surpresa. Basicamente, ligadas à tecnologia, medicina e fármacos. Então, obviamente, né, quando a gente fala de medicina e farmácia, as farmacêuticas, né, muito ligadas ao momento que a gente está vivendo, isso cresceu exponencialmente também, assim como o espaço para as profissões ligadas à tecnologia e desenvolvimento. E aí, no meio desses caras, né, dentro de um cenário como a gente está vivendo, estão aí as profissões de vendas. O resultado desse estudo no ano passado tinha em 2º lugar as posições de vendas. Perdia só para desenvolvedores e programadores, né, cargos ligados aí à tecnologia. E, naturalmente, né, a pandemia, como eu disse, fez subir aí nesse ranking profissões ligadas à área da saúde. Mas para dar uma dimensão de como, assim, de cara, acho que a gente pode partir dessa premissa, essa é uma função que seguirá existindo por muito tempo, não dá para dizer por quanto tempo, mas acho que sequer se pode cogitar que essa função aí, que essa profissão tenha aí algum tipo de extinção nos bons próximos anos. Isso dito, eu acho que vale a pena a gente entrar um pouco no que parecem ser principais tendências, especialmente olhando
para essa digitalização dos negócios, né? Para essa digitalização das vendas. Eu percebo que a gente vem observando movimentos muito fortes, né? Então, a gente citou 2 exemplos aqui, né? Rodrigo citou um, eu trouxe aqui a visão do Abastex, Rodrigo mostrou agora ainda há pouco a força do e-commerce dentro da DAC, né? Então, é muito interessante observar iniciativas com perfis diferentes, mas a relevância que isso ganha dentro dos negócios e, naturalmente, isso impacta a forma como o vendedor vai atuar. De cara, acho que a gente começa a perceber uma maior aceitação e até adesão dos novos canais e ferramentas de compra por parte dos clientes. Isso, sem dúvida nenhuma, pensando no nosso perfil de cliente, né? Se a gente pensar lá no mercadinho, nas perfumarias, nas farmácias, enfim, nas casas agro e outros perfis de clientes atendidos aí pela distribuição, a gente sabe que ainda tem um perfil de varejista com um pouco mais de dificuldade de alcançar essas tecnologias, né, que não é usual. E não é nenhum demérito, a gente vê isso todo dia, né, é uma questão geracional até. A gente tem visto gerações que nascem dentro do telefone celular e que entendem, né, tem criança aí com 6, 7, 8 anos de idade que entendem mais de telefone e de dispositivos tecnológicos do que a gente, então é natural que a gente tenha uma fase aí de adaptação. Mas a gente observa, com o passar do tempo, uma adesão maior. E aqui de cara, eu diria que tem um papel fundamental do vendedor, talvez eu fale disso mais adiante, mas acho que vale destacar, que é um papel quase de um tutor, quase de um educador, né? É chave o papel do vendedor, né? Esse vendedor moderno, sem dúvida nenhuma, vai ter entre as atribuições dele apoiar o varejista, apoiar o lojista no uso desses novos canais aí digitais de abastecimento que a gente começa a ver aparecendo e com cada vez mais intensidade. Além disso, a gente está falando aqui, né, de atividades de reposição tomando cada vez menos tempo desse profissional, né? Hoje, em estimativas recentes que a gente fez aqui alguns estudos, a gente estima que, grosso modo, 70% do tempo do vendedor está ocupado na reposição básica, na reposição daqueles itens que o varejista já tem, né? E que a gente olha e diz, puxa, tem que ter jeitos mais eficientes de fazer isso, né? Não pode ocupar mais do que 2/3 do tempo do vendedor esse tipo de atividade. Então, naturalmente, à medida que a gente tiver uma adesão maior dos varejistas a canais digitais de reabastecimento, a gente vai ter um vendedor com mais tempo para ser mais estratégico, né? Consequência disso também a gente tende a observar um aumento no número de clientes nas carteiras, ainda assim com maior presença. Curioso, porque eu estava escrevendo esse slide e quando eu escrevi com maior presença, eu primeiro escrevi presença entre aspas, né? Porque, naturalmente, a gente não está falando necessariamente de uma presença física. Depois eu tirei as aspas, porque eu acho que a presença ela não é só física, né? Essa lógica que canais digitais de vendas têm de estar presente 24/7 no cliente, né? 7 dias por semana, 24 horas por dia, ela é uma lógica, sim, de muito mais presença, mesmo que não física. Então, se a gente for imaginar, especialmente quando a gente fala da cauda longa, especialmente quando a gente fala da numérica, a gente está falando aqui, sem dúvida nenhuma, de estar mais presentes na vida desse varejista, mesmo quando o vendedor não consegue estar presente lá fisicamente. Acho que quando a gente fala dessas tecnologias que estão chegando e se consolidando, fundamentalmente a gente fala, entre outras coisas, de uma quebra de barreiras e talvez, né, não sei se uma quebra de barreiras, mas no mínimo de uma expansão dessas barreiras, né? As barreiras que existiam antes e que elas demandavam uma presença física, elas não existem mais. E a gente tem condição de estar muito mais presente na vida do varejista, ainda que eventualmente a gente observe, e parece uma tendência que observaremos, um aumento no número de clientes das carteiras aí dos nossos vendedores. Já a gente vai falar um pouquinho disso também, mas acho que já vale deixar um ganchinho pendurado aqui. Isso faz com que seja ainda mais estratégico e relevante o desenvolvimento de uma habilidade para os vendedores, que é a de planejamento, né? Essa habilidade, que já é uma habilidade que a gente difunde há tanto tempo, se torna, dentro desse contexto, ainda mais importante para o nosso vendedor moderno aí. Maior disponibilidade para manejar campanha e para trabalhar o mix com mais profundidade, né? E aí, especialmente a introdução, acho que aqui a gente começa a explorar um pouco os ganhos, né, desse ganho de tempo do vendedor na medida em que soluções digitais estão disponíveis. Então, acho que esse manejo das campanhas com vistas a tornar
as campanhas mais eficientes, especialmente do ponto de vista de introdução de mix, né, e de positivação de um mix mais ampliado, fica cada vez mais claro dentro desse contexto aqui também. Uma forte atuação no que se refere à execução do ponto de venda, né? Então, a gente vai fortemente mostrando aqui o quanto a ideia central é de que o vendedor seja cada vez mais qualificado, né? Tirar das costas do vendedor, e é duro dizer isso desse jeito, porque isso é parte do processo até aqui, e é natural que seja assim, mas o vendedor ter cada vez menos essa atribuição operacional de imputar pedidos e se livrar lá 60%, 70% do tempo dele para atividades mais estratégicas, na nossa visão, é sem dúvida nenhuma resultado na veia mais adiante. E não há dúvida de que uma das funções mais elementares nesse sentido é a execução no PDV. A distribuição, né, via de regra, tem aí a figura dos promotores, né, daqueles mais focados em merchandising, mas com uma atuação, boa parte das vezes, muito operacional, né? E a atuação do vendedor integrada a essa atuação da equipe de merchandising nesse sentido, ela é chave e muito estratégica para que os resultados sejam melhores, né? Uma atuação falando um pouco de GC, né, tendo uma visão mais estratégica de gôndola, posicionamento de produto, como cada indústria deseja estar posicionada. A gente sabe que a indústria faz estudo nesse sentido o tempo todo, municia a distribuição de conhecimento para isso. A execução acontece muitas vezes muito bem e pode melhorar ainda muito mais com essa disponibilidade. E um papel mais consultivo, cada vez mais consultivo, né? A gente ouve falar há muito tempo dos vendedores como sendo consultores de vendas, né? Como uma meta, como um desejo. E por alguma razão, ao longo do tempo, a gente vê isso numa escala de evolução, mas uma evolução relativamente lenta, eu diria. E a nossa visão, falando de tendência, é de que toda essa, né, todo esse arcabouço aí, né, de ferramentas digitais que está aparecendo, todos esses canais com os quais o cliente pode interagir, né, são os e-commerces, são as ferramentas de vendas por WhatsApp, né, tem alguns aplicativos de força de venda sendo usados, enfim, as mais diversas aí variadas formas, definitivamente agora vão dar para o vendedor a possibilidade, como ele nunca teve antes, de ser mais consultivo, né? Acho que esse é um ponto importante aqui de dizer. No final das contas, eu acho que a possibilidade que esse digital traz é de tirar um pouco o vendedor daquele tempo despendido na briga pela posição na fila para ser atendido pelo comprador ou pelo dono da lojinha, e ser mais estratégico, está rodando a loja, está sugerindo inovação e está trabalhando de uma maneira um pouco mais ampla. Acho que esse é o ponto. Além de tendências, a gente pode falar um pouquinho de desafios, e eu acho até que o Rodrigo já trouxe muitos deles, né? Então eu vou tentar aqui tomar o cuidado de não me repetir. Mas, tentando não me repetir, acho que um primeiro elemento, e acho que isso é muito comportamental, está ligado a aceitar de maneira mais aberta e positiva essas mudanças de cenário que são impostas pelo desenvolvimento de tecnologias. Eu acho que a gente ainda hoje observa algumas pessoas, né, no universo de vendas muito resistentes a essas mudanças. E aí vai uma notícia, que talvez a essa altura vocês já saibam. Não vai adiantar. Não vai adiantar resistir, porque isso vem com uma força, vem com uma energia que vai acontecer. Queiramos ou não vai acontecer, na verdade, já é uma realidade, inclusive, em muitos segmentos. Então, essa aceitação, e aí, de novo, estamos falando aqui de uma questão muito comportamental, eu acho que ela ajuda muito o vendedor a encarar isso de um jeito diferente e aí sim estar disponível para atuar naquilo que é necessário para se capacitar melhor, para estar mais pronto para esse novo cenário que se impõe. Eu falo aqui de aprender constantemente sobre soluções digitais, né, desenvolvidas para tornar esse trabalho mais eficiente. E aí tem uma boa notícia da digitalização nesse sentido, né? Se antes, né, em tempos mais remotos, capacitar-se era um pouco mais desafiador, porque o conteúdo não era tão acessível, as capacitações, as formações, normalmente elas eram presenciais, demandavam deslocamento, demandavam que a distribuidora contratasse uma consultoria que ia até a companhia, e vocês, né, tinham que agrupar vendedores espalhados pelos estados inteiros. Agora, acho que a gente tem uma realidade diferente, de muito conteúdo também disponível, conteúdo digital que permite com que os vendedores se capacitem de uma maneira também mais fácil.
Fortalecer e desenvolver conhecimentos e habilidades ganha mais relevância, né? Então, eu falava um pouco disso ainda há pouco, acho que esse papel, por exemplo, né, de uma certa tutoria aí, né, de uma certa educação do varejista para uso dessas plataformas, é uma dessas habilidades que talvez não estejam tão vivas hoje na maior parte da força de vendas aí espalhada pelo Brasil, da distribuição, mas é, sem dúvida nenhuma, uma habilidade que vai ser muito requerida daqui em diante. Manter-se atualizado nesse contexto em que há cada vez mais informação é muito desafiador, e acho que o Rodrigo foi feliz demais, né, quando ele trouxe esse elemento. Assim, é cada vez mais informação disponível, é cada vez maior a chance de você encontrar o seu cliente e ele eventualmente já está mais informado a respeito de um tema do que você mesmo, e eventualmente até dos itens que você vende, representa e distribui. Então, se manter atualizado nesse contexto, apesar de desafiador, é muito fundamental e é algo que não dá para prescindir. E eu trago um elemento específico aqui, que eu acho que talvez fuja um pouquinho do aspecto digital, mas eu falo do uso cada vez mais estratégico da remuneração variável, né? E o que eu chamo aqui de um desafio cultural é que a gente sabe, né, pelas experiências, que em alguns casos ainda não é tão usual para o distribuidor abrir algumas informações para a sua força de vendas, né? Por consequência, isso restringe até onde o vendedor pode atuar. Então, eu digo aqui que a gente, né, tinha culturalmente as metas, as comissões, até algum tempo atrás, fundamentalmente baseadas em faturamento, né? Desde algum tempo, de alguns bons anos para cá, a gente já explora outras variáveis, inclusive porque isso é uma premissa na distribuição, né? Então, a gente fala de mix, a gente fala de positivação de clientes, algumas pessoas já estão falando em margem, e acho que esse talvez seja um desafio a ser rompido justamente no aspecto cultural que eu estou trazendo, porque não é tão confortável ainda para alguns distribuidores essa movimentação. Mas eu acho que é algo importante para olhar, porque isso, sem dúvida nenhuma, vai impactar demais o resultado que um vendedor é capaz de gerar, né? Na medida em que ele é cobrado por alguns resultados, é onde ele está com o olho, é onde o prêmio pode ser gerado, e é natural e é ótimo que seja assim. Finalizando um pouco desse quadro aqui, acho que vale um pouco a pena explorar essa questão do desenvolvimento de habilidades, né? Acho que a gente segue tendo a necessidade de algumas, né, de algumas hard skills, aí, aquelas habilidades mais tangíveis, aí, né, como habilidades de planejamento, habilidades de análise. Acho que se fortalecem dentro desse contexto a necessidade de desenvolvimento dessas soft skills, né, que a gente vem ouvindo tanto, explorando tanto, e que são tão antigas e conhecidas para a gente, como a capacidade de se comunicar bem, de se relacionar bem, de gerar influência. Mas eu diria que talvez essa seja uma boa síntese, entre outros aspectos, do que são habilidades para esse vendedor do futuro, né? Então, acho que falar um pouquinho de análise, né, de planejamento, e dessa capacidade de se relacionar, de influenciar e se conhecer bem, são elementos também importantes aí, desafios dentro desse contexto. Acho que os tempos são novos, né? Algumas tecnologias são novas e elas tendem a chegar cada vez mais, mas qualificação e produtividade, eles seguem sendo requisitos indispensáveis aí quando se fala desse profissional de vendas. Era assim antes, era assim no vendedor do passado, com um jeito, com uma cara, com uma roupagem diferente, segue sendo assim para o vendedor moderno, para o vendedor do futuro. É isso, gente. Vitor, obrigado. Obrigado mais uma vez ao Rodrigo aí e também agradeço a Jurema. Finalizo por aqui para a gente abrir esse espaço. Show de bola, Rafa. Parabéns, Rafa. Parabéns, Rodrigo, pela apresentação. Eu vou pedir para o pessoal da técnica já deixar na tela rapidinho. Só quero mandar um abraço aqui antes da gente começar. Tem uma galera com a gente online aqui. Quero mandar um abraço para o time da Podal, do Ofertão, da DJoy, da Unidasul, da AC, Mix Alimentos. O pessoal que está conosco aí desde o começo, obrigado por estarem com a gente. Espero que estejam gostando dessa apresentação. Vamos começar aqui, gente? Já tem algumas perguntas aqui que eu recebi. Por favor, vou direcionar, Rafa. A primeira é para você já, tá? O Rogério perguntou aqui: Rafael, hoje utilizamos de algumas nomenclaturas em inglês para nossos vendedores.
é viável utilizá-las também aos nossos parceiros de compra? Entendo que nossos parceiros de compra, estamos falando dos varejistas, lojistas, certo? Nesse contexto, eu entendi que sim. Ok. Percebam que, e eu confesso a vocês que eu tomo esse cuidado, eventualmente ao longo da minha própria fala aqui eu posso ter usado um ou outro termo, mas aí estou falando de um princípio meu que eu acho que se aplica em outras esferas. Acho que a gente tem que ser cauteloso com o uso dessas linguagens, né? A gente tem um risco de eventualmente não ser entendido, e princípio básico de comunicação é ser entendido. Então, acho que cuidar para que a nossa comunicação seja eficiente e devidamente alcançada pelo nosso interlocutor é aspecto fundamental. Então, acho que a resposta simples aqui, objetiva, é de que cuidemos. Acho que é bom evitar, né? Estamos no Brasil, vocês percebam que eu estou fazendo aqui um meia-culpa ao mesmo tempo, né? Pelos termos que eu eventualmente posso ter usado aqui, mas acho que é bom evitar. Temos termos em português para tudo. Alguns são difíceis, eu sei. Tem termos em inglês cada vez mais sendo desenvolvidos que a gente não acha uma tradução com a maior precisão, né, como a gente gostaria, mas dá para procurar. Legal, Rafa. Pessoal, só lembrando aqui, acabei de receber uma informação, temos 200 pessoas aí ao vivo conosco. Pessoal, vocês estão de parabéns, a audiência é fantástica, mesmo aí com os sabores técnicos que tivemos, vocês estão de parabéns, estiveram conosco aí desde o começo, muito obrigado, viu? Gratidão. Rodrigão, tem uma pergunta aqui para você. O seguinte, com o avanço desses diversos canais, o mercado tem se transformado de fato em omnichannel. Como que esse homem de vendas, essa mulher de vendas, esse vendedor, acostumado com o campo, com atendimento nas lojas físicas, estão vendo essa transformação? Como você acha que esse vendedor, a RCA, vê a transformação? Bom, Vitor, aquilo que eu até pontuei na minha apresentação, né? Hoje, aquele approach que o time lá atrás tinha a normativa de fazer o teu planejamento estratégico e a tua relação de argumentação com o cliente de uma forma, vamos colocar assim, interpessoal, agora não, o cara precisa agora ter uma atenção redobrada de ser efetivamente um consultor efetivo para o cliente, entendeu? Saber o que efetivamente ele precisa. E aí é importante também esse vendedor ficar também sempre antenado nas informações as quais a gente aqui na área de gestão passa para ele, dentro das oportunidades de negócio, e aí sim ele levar realmente uma proposta de forma racional, efetiva, para o que o cliente está realmente necessitando. Então, eu acho que nesse sentido, aí sim ele consegue ter essa interação dentro das informações digitais e dentro do conceito que ele enxergou ali do cenário do cliente dele para efetivamente ter um melhor entendimento da questão do atendimento físico ou também de forma digital. E aí, como o Rafa também falou na apresentação dele, o e-commerce vem também para somar nesse sentido, que é uma ferramenta 24/7. Então, se ele tem essa situação de não a presença efetiva lá, seja no sábado ou no domingo, mas ele tem sim a relação via rede social e também em relação a essa ferramenta do e-commerce que vem para suprir essa demanda nos momentos aí que o cliente tem a sua necessidade de negócio. Bacana, Rodrigo. Aproveitando ainda essa mesma oportunidade, quero também envolver você, Jurema, nessa pergunta, o Rafa, se puder contribuir. Qual o maior desafio vocês encontram na empresa de vocês para lidar com a equipe nesses novos canais, né? Como vocês conseguem desenvolver essa dinâmica com a equipe para que eles entendam esse novo formato, a importância desses canais? Existe uma receita, existe uma estratégia que as empresas podem recorrer? Assim, a nossa empresa, ela não iniciou com o e-commerce ainda. Nós estamos na parte final aí de implementação nos próximos meses.
mas nós vamos entrar com tudo, essa que é a verdade, vamos entrar nos marketplaces que forem possíveis nós entrarmos, vamos entrar com o nosso no nosso e-commerce. Eu entendo que do lado da equipe comercial existe aquele medo que é normal, como o Rafa falou, que talvez não vá ser importante o meu trabalho, não vou ter mais espaço nessa empresa, mas eu garanto a todos, é importante a figura do vendedor, mesmo com o e-commerce atuando. Porque o e-commerce, eu diria para vocês que é o digital, e vocês são o corporal, vocês que dão vida ao digital, essa que é a verdade. Então, não se preocupem, eu garanto para vocês, nós vamos entrar com a ajuda de toda a equipe de venda. Existe, o receio existe, mas nós vamos desmistificar esse receio de todos. A empresa, pessoal, nós temos que entender que as empresas, elas têm que evoluir, o mercado está correndo e nós temos que acompanhar. Se nós não corrermos juntos, nós vamos ficar para trás. A empresa tem que sobreviver nesse mundo moderno. E vocês têm que estar juntos. Como o Rodrigo falou, tem que estar junto de que forma? Sabendo o que está acontecendo, sendo uma pessoa, digamos assim, que entende os modelos que tem aí, que seja bem treinado, que aceite a mudança, que a gente possa contar com todos. O e-commerce, ele vai funcionar se a empresa como um todo comprar a ideia, mas o início, o pé inicial vai ser a área comercial. Então, nós, da empresa, contamos com a área comercial, estamos aqui falando hoje, vamos entrar com tudo e com vocês juntos, tá, pessoal? Rafa, quer acrescentar alguma coisa? Posso dar sequência? Acho que está dito e bem dito, mas se eu tivesse que fazer um comentário, acho que assim, conseguir dar a visibilidade para os times de vendas e a tranquilidade de que essa é uma ferramenta de apoio e não de concorrência. Acho que conseguindo transmitir para os times a verdadeira intenção, né, e a real função que ferramentas como essas tendem a ocupar dentro da organização, eu acho que isso é sem dúvida nenhuma processo chave nesse sentido, né? Porque qualquer tensão que possa haver está ligada a uma não clareza dos objetivos, porque acho que o Jurema acabou de dizer, assim, é imprescindível a figura do vendedor físico na loja, então não dá para abrir mão também de que ele saiba que isso é uma ferramenta de suporte para ele. isso. Eu queria só fazer um comentário também, Vitor. Por favor, aproveitando que o nosso vendedor, ele é o grande multiplicador e facilitador, né, dessa ferramenta digital que é o e-commerce. Então, ele é o grande multiplicador dessa ferramenta. Ele é peça fundamental para que essa ferramenta tenha sucesso efetivo no campo, entendeu? Só essa observação. Show de bola, Rodrigo. Tem uma outra pergunta aqui, da Marilene Gonzalez. Um abraço, Mari, obrigado pela pergunta. Mari está falando o seguinte, o vendedor moderno, com esse leque de opções digitais, ele não passa a ser um consultor de negócios? Vai, Rafa, pode ir, Rafa. Fala, Rodrigo, pode ir. Na verdade, sim, hoje o vendedor, ele, na verdade, ele está passando por esse processo para consultor, né? Até a gente está fazendo aqui uma transição aqui dentro da nossa empresa, né? De até estar trocando o crachá do nosso time de, em vez de vendedor, para consultor de vendas, porque essa é a dinâmica hoje do mercado. De novo, a gente precisa levar para o cliente todo o pacote pronto, o bolo pronto. O cliente hoje ele tem que ter todas as demandas prontas na mão dele dentro do que ele precisa. Então, o nosso time, o vendedor efetivo, ele tem que entender a necessidade, a oportunidade, né, dentro daquela demanda da categoria com a qual o cliente
precisa, seja ele atuando, de novo, dentro do canal, seja na área refrigerada, ou seja na linha seca, ou seja na área da linha congelada. Então, assim, absorvendo todo esse leque de negócio. Então, é importante cada vez mais a consciência que o nosso time de vendas tem que fazer essa atribuição de um verdadeiro consultor de vendas, entendeu? Então, cada vez mais especializar dentro do nosso negócio e o negócio do cliente, entendeu? Eu acho que é isso. Deixa eu só complementar aqui então, antes Jurema, por favor. do super Rafael. Eu concordo plenamente com o Rodrigo que hoje o vendedor ele tem que passar a ser um consultor de negócios, com certeza. E como já foi dito aqui, hoje o conhecimento está no computador ou no celular, então não precisa ter medo de conhecer. O conhecimento ele te dá tudo hoje. Então o vendedor precisa sim melhorar o seu conhecimento, ele precisa entender as ferramentas que estão disponíveis aí para os clientes, para ele mesmo usar no campo. E usar e ser o melhor profissional possível. Rafael. Eu ia dizer que, assim, é isso, a meta é essa, né? A meta é que eles sejam cada vez mais consultores e não perder de vista que isso passa necessariamente por uma mudança de modelo de operar, né? Acho que eu tentei explorar um pouco disso ao longo da apresentação em alguns momentos, mas justamente o tempo, né, a qualidade da informação que ele recebe, que essas plataformas digitais são capazes de prover, tem que servir para que essa atuação seja uma atuação mais estratégica, né? Tem que servir para que ele se livre um pouco, na medida do possível, dos aspectos mais operacionais e que se concentre um pouco naquilo que vai fazer mais diferença na geração de resultados sustentáveis. Então, falamos um pouco, né, de uma atenção maior às questões de merchandising, né, de GC, de um uso cada vez mais adequado das campanhas promocionais para a geração de resultados adicionais àqueles já oferidos habitualmente. Então, tem uma série de atribuições que a gente imagina e gostaria que esse consultor conseguisse atender, né, conseguisse executar para efetivamente transitar. E aí é como a gente falou antes, né? Acho que a gente está num momento propício para isso, como a gente jamais esteve, com essa abundância de oferta e de soluções digitais que trazem um pouquinho mais de tempo para a rotina do vendedor. E, Rafa, só fazendo também um complemento, eu acho que a diferença de um vendedor para um consultor de vendas é que o consultor ele leva a confiança e a transparência do papel dele, do trabalho dele junto com o cliente. Então, eu acho que o consultor ele tem esse papel de ter a segurança, de ter a confiança no que ele está levando de proposta, levando para o cliente a preocupação do negócio dele para ele, ou seja, sendo efetivamente dono do negócio do cliente. Tá? Show de bola, Rodrigo. Não é centrado só no selling sellout, ele está preocupado realmente com o sucesso do cliente que ele está atendendo. Ô, Rafa, voltando um pouquinho para você, tem uma pergunta aqui interessante. Você que está à frente de um marketplace, né, que tem várias distribuidoras plugadas nesse canal. Nesse caso, como que fica o vendedor, né, sendo que tem várias distribuidoras? Não existe um receio do vendedor de ele perder cliente ou perder receita, o direito à comissão? Como que funciona, nesse caso, para um marketplace? Eu diria que essa pergunta está parcialmente respondida, né, com elementos que a gente trouxe ao longo da conversa aqui, das apresentações. O marketplace, em termos de modelagem, ele é um marketplace, mas ele é basicamente um canal que o distribuidor está usando para atingir determinado grupo de clientes. Então, acho que o que eu posso te contar nesse sentido é que tem uma premissa que as vendas que são executadas aí através do marketplace, elas contam para tudo o que existe em relação ao vendedor, então conta para premiação, conta para meta, conta para o comissionamento, nada muda. Então, acho que isso é uma das questões mais importantes para mostrar o quanto a gente realmente acredita que é uma ferramenta complementar. Acho que esse é o primeiro ponto.
E fora isso, assim, a gente tem a mais plena visão de que essa ferramenta é uma ferramenta que vem para dar apoio, que vem para eventualmente gerar novas vendas, mais resultado, em virtude daquilo tudo que a gente já explorou aqui, né? Uma ferramenta que permite que o vendedor, o cliente, né, varejista, lojista, tenha acesso ao sortimento para se abastecer em tempo integral, independe da presença ou não do vendedor na loja. Uma ferramenta, né, como as ferramentas de e-commerce, que têm sido desenvolvidas aí, que tem uma série de desenvolvimentos de inteligências e de funcionalidades que ajudam justamente naquela lógica de trabalhar melhor o mix, né? Tem ali listas sugeridas, tem uma série de funcionalidades muito legais na plataforma que ajudam o cliente, né, e que impulsionam o cliente para comprar mais. E para comprar mais de maneira mais estratégica. Acho que tem tudo a ver, de novo, com o que o Rodrigo trazia ainda há pouco, e você fez um bom complemento aí, Vitor, na sua síntese, de que não é se preocupar só com o sell-in, né? Então, como é que a gente está disponibilizando também, através de uma plataforma com esse grau de inteligência que só uma plataforma digital propicia, um sortimento cada vez mais adequado para esse varejista. Então, eu não vejo, né? A gente está aqui conversando com muitos vendedores, né, ao longo dos últimos meses, a gente só olha para isso como boas notícias para o vendedor. Legal, Rafa. Pessoal que está aqui com a gente, ó, como a gente teve aquele probleminha técnico, fiquem conosco aqui, que a gente vai esticar mais um pouquinho, tá? Tem mais pergunta aqui e a gente vai continuar no nosso bate-bola. Antes de a gente continuar, só quero mandar um abraço. Fiquem sabendo que seu Isair Poser está conosco aqui no chat. Um abraço, senhor Isair, que não pôde estar conosco aqui ao vivo hoje. Pessoal, uma pergunta aqui bem interessante. Falando aí desse vendedor moderno, como que esse vendedor pode ajudar o cliente, que muitas vezes não está habituado ali a comprar no digital, a começar a comprar nesse canal? Isso aí vale para você, Jurema, para o Rafa, para o Rodrigo? Bom, posso começar, então. Um tempo atrás, aí, nós escutamos muito que a Unilever começou forte com e-commerce, com a plataforma deles. Então, o mercado todo da equipe de vendas, e nós também, todo mundo ficou muito aflito, o que será isso, o que não será, como é que vai ficar a figura do vendedor, todo mundo falava, não, no momento que a Unilever tiver todos os clientes cadastrados, ela vai desligar o vendedor. Então, existia esse boato no mercado, essa apreensão dos vendedores, e conforme o tempo foi passando, é claro que houve uma pandemia que foi o divisor de águas. A Covid, ela nos jogou para dentro do digital, isso todo mundo sabe, né? É muito debatido. Isso aí fez com que nós avançássemos muito em cima do digital. E hoje, a indústria, as quais nós trabalhamos, que é a Mondelez e outras que vocês conhecem, elas querem que nós estejamos dentro do digital, porque o medo foi muito grande naquele momento da pandemia, que o consumidor ele ia só no mercadinho e ia para casa, e ninguém circulava. Então, o nosso vendedor, muitos não circularam também. Então, a indústria teve muito receio naquele momento de não ter os seus canais de vendas. Então, ela mesma nos força a entrar no digital. Mas eu acho que o digital veio para ficar, e nós vamos ter que acompanhar o desenvolvimento aí, e as equipes vão entender e vão junto conosco. Essa é a nossa expectativa. Rodrigo, Rafa? Eu diria que assim, é crucial nesse processo que o vendedor seja um apoiador e uma espécie de educador aí do varejista para o uso, né, dessas plataformas. A gente sabe também que a gente está desenvolvendo plataformas cada vez mais amigáveis, né, com uma navegação cada vez mais fluida, mais intuitiva. As pessoas estão cada vez mais acostumadas à navegação nos e-commerces, mesmo que nas compras aí pessoais, né? Então, isso ajuda muito a facilitar um pouco a forma de navegar por parte dos lojistas, mas ainda assim a gente tem ali especificidades nessas plataformas que precisam ser tratadas pelos vendedores junto aos clientes, inclusive porque a gente falava um pouquinho antes disso, né? A virada de chave desse vendedor para ser um consultor também passa por isso, especialmente porque, de outra forma, a gente ouve muito isso, essa preocupação de que, olha, o cliente não está comprando na plataforma, quem está imputando o pedido algumas vezes ainda é o vendedor.
né? E aí como é que faz? Aí não tem ganho, a gente não está aculturando o cliente para o uso. Isso é uma coisa que a gente precisa tratar, né? Isso é uma coisa que o vendedor precisa ter a compreensão de que enquanto ele estiver sendo aquele que eventualmente imputa pedidos para o cliente na plataforma, nas lojas, aí nos e-commerces, tudo aquilo que a gente falou ainda há pouco cai por terra, porque ele só está mudando a plataforma de inclusão dos pedidos, né? Ele não está fazendo força de vendas, está fazendo no e-commerce. E aí os ganhos eles vão todos por água abaixo, porque não é a experiência do cliente que está navegando, ele não está ali olhando para um sortimento que eventualmente ele não vê na mão do vendedor e aí acaba comprando um pouco mais, ele não tem autonomia para comprar no dia que o vendedor não está lá. Então é crucial esse papel de educação do varejista para o uso da plataforma, para que a plataforma ou as plataformas de e-commerce sejam bem-sucedidas, por consequência, dando espaço para que esse vendedor tenha uma atuação mais ampla. Claro que isso, né, Rafa, é um trabalho ainda a ser evoluído ainda, porque a Jurema falou, a pandemia foi um catalisador que jogou a gente para essa dinâmica do digital. Essa venda orgânica, que é a venda gerida pelo nosso cliente, ela ainda vai ter essa relevância. Claro que o cliente também, para ele é novo isso, né? Então, ele também foi jogado. As indústrias, como a Juliana falou, a Unilever foi precursora desse canal mesmo, e aí a gente já vê a movimentação de outras companhias nesse sentido, e até, Jurema, através também da Scantec, que já leva até o contato direto para o cliente, né, com a gestão efetiva do vendedor sobre as atividades que a companhia está orientando de estratégia dentro do ponto de venda. Então, você vê que é um conjunto de informações que estão inseridas não só a companhia, mas a distribuição, vendedor e cliente. Perfeito. Legal, Rodrigo. Gente, para vocês três, só que vamos dificultar um pouco, vamos escolher uma, porque isso até acho que o Rafa já falou mais cedo na apresentação. Para vocês, qual a principal habilidade ou atributo que esse vendedor moderno precisa ter nos dias de hoje, com tantas transformações e mudanças que a gente sabe que está acontecendo? Comigo, Rodrigo, bem objetivo. Mente aberta para o conhecimento. Eu gosto de dizer o seguinte: quem não se abre morre sem ar, porque não está aberto ao conhecimento. Então, é fundamental que esse vendedor tenha a cabeça aberta, tenha a mente aberta para o aprendizado. Uma vez isso posto, tudo que vier, às vezes vai demorar um pouco para aprender, mas vai aprender. A primeira coisa também, eu diria, junto com a mente aberta, é a vontade. Você tem que ter a vontade de saber que é necessário entender o mundo que está na sua volta. A partir daí, tudo é possível, né, Rodrigo? Sim, Juliana, e assim, sendo bem efetivo, o vendedor tem que sair da função de coadjuvante dentro do negócio dele e ser protagonista. É realmente chamar a responsabilidade, entendendo qual que é a dinâmica do mercado hoje, né, para que ele possa efetivamente ser o dono do negócio dentro do cliente. Tá? Então, ele tem que ser esse facilitador, ele tem que ser esse consultor. Então, ele tem que sair desse papel de hoje coadjuvante para ser protagonista perante o negócio dele dentro do cliente. Eu acho que está muito bem dito por Jurema e Rodrigo aqui. Eu trouxe alguns elementos que eu acredito fundamentais ao longo da apresentação, né? E acho que alguns são competências aí mais duras, eu vou chamar assim, né? E a gente falei um pouquinho da necessidade de desenvolver competências de análise, de planejamento, de se planejar cada vez melhor para estar no cliente, para a visita que vai fazer, né? E ela se tornar uma visita mais efetiva. E acho que outras habilidades são habilidades de sempre, né? E que talvez essas sejam habilidades que perpetuam muito a existência da necessidade da figura do vendedor, que são as habilidades relacionais, que são as habilidades de gerar influência, né? Essas habilidades que são um pouquinho menos treináveis, entre aspas, né? A gente observa assim,
mas que são, sim, no final das contas, super treináveis, mas que fazem toda a diferença na relação ali, cara a cara, com o cliente no dia a dia. Muito bom, gente. E para a gente fechar aqui com chave de ouro, eu quero ouvir de vocês. Qual conselho, se vocês pudessem dar, vocês dariam hoje para o profissional de vendas, para o vendedor de vocês? Rafa, pode começar você já. Posso começar para eu não terminar? Pode. Tá, vai. Bom, eu diria que assim, vou pegar muita carona na fala da Jurema de agora há pouco. Acho que o conselho fundamental é assim, cabeça aberta. Acho que o conselho fundamental e acho que falei um pouco disso também em algum momento da apresentação, estejam abertos para essa mudança que está vindo, ela está aí, ela vai acontecer, como eu disse antes, queiramos ou não, e quem tiver mais aberto vai se predispor, vai buscar se desenvolver, vai aprender e vai largar na frente. Acho que essa abertura para o novo e a consequente busca por se habilitar, por se capacitar para viver esse novo que está se colocando aí, eu acho que ela é fundamental. Para mim, assim, a questão é toda, no final das contas, comportamental. Acho que os aspectos técnicos, eles vêm a reboque depois. Comigo, então, acompanhando só o que o Rafa falou, a nossa conversa está toda nesse sentido, realmente, o vendedor ele tem que confiar. Vou falar um pouco da nossa equipe de venda. Se você está conosco, é porque você é bom. Confie no seu taco, confie naquilo que você faz melhor, que é vender. Você já tem empatia, você já vende bem, você tem diálogo com o cliente. Talvez nesse momento crucial, você tenha que melhorar suas habilidades modernas, vamos falar assim, para você se tornar um consultor moderno, um vendedor moderno. Então, amplie seus horizontes, aprenda, abra um pouco mais. Isso é fundamental. A partir daí, tudo é possível. Tá? Rodrigo? Eu vou ressuscitar lá a nossa fênix, né? Renascença. A gente tem que renascer. Então, é o momento de renascer, de efetivamente a gente ser um novo vendedor, né? Então, o que a Jurema falou é de abrir a mente, não tenha medo. As coisas vão acontecer. Tu vê aí efetivamente a evolução da medicina. Olha a medicina há 20, 30 anos atrás, olha a medicina hoje. Então, isso vai acontecer em todos os segmentos. E o nosso segmento de vendas não vai ser diferente. Hoje nós estamos aqui numa situação. Daqui 5, 10 anos vai ser outra dinâmica. Então, se a gente não se atualizar e não ter medo dessa dinâmica, tem muita coisa pela frente. Então, procurem otimizar o máximo de informações que hoje estão disponíveis. Utilizem as ferramentas online, utilize as plataformas do e-commerce, coloque tudo isso dentro do teu planejamento estratégico, para que isso seja de grande ganho para ti e também para o cliente. Eu acho que é o ganha-ganha, né? Que aí todos realmente vão estar felizes no fechamento do negócio que a gente faz sempre no dia a dia. Esse é o recado. Muito bom, Rodrigo. Maravilha, gente. Quero agradecer todos vocês, agradecer quem esteve aqui conosco. Rodrigão, se você quiser começar aqui a sua finalização, por favor, já estava na tela, já faz sua fala, que a gente vai encaminhar para o final aqui. Infelizmente, temos que acabar. Não, beleza, Vitor. Cara, foi muito bom. Agradeço aí o convite da Jurema, do Basca. Rafael, prazer, cara. Muito bom estar contigo aqui, aprendendo, sempre é um aprendizado. É uma oportunidade para que a gente possa também dividir a nossa experiência, dividir um pouquinho também as nossas informações, aprender, né? E poder sempre estar à disposição. Esse é o nosso papel de gestor, sempre estar à disposição, poder dar o suporte de maneira proativa para o time, né? Essa eu acho que é o grande direcionamento que eu sempre passo para o meu time, de dar sempre essa atenção, esse suporte, o respeito, e sempre estar junto com eles, porque a gente sabe que o dia a dia no campo não é fácil, mas a gente também tem que estar sempre
de forma atualizada, receptiva, para que a gente possa realmente trazer as melhores orientações, as melhores soluções para eles e para o nosso cliente. Acho que é isso, cara. Obrigado. Grande orgulho de ter participado desse debate, desse encontro aqui, que seja primeiro de outros aí. Muito obrigado, Rodrigo. Rafa, vou convidar você agora para fazer sua finalização. Legal, Vitor. Obrigado. Agradeço mais uma vez aqui a Jurema, né, a GAD, pelo convite. Um agradecimento aqui também pelo bate-bola, pela parceria aqui com o Rodrigo nesse tema de hoje. Um prazer enorme, né? Tive a oportunidade hoje, não conhecia ainda Jurema e Rodrigo, e que bacana, que prazer estar aqui com vocês. Obrigado por esse espaço. Esperamos aí ter conseguido contribuir um pouco com o tema e que a gente, como acho que bem colocou o Rodrigo, possa nos encontrar mais vezes aí para discutir esses temas relevantes da distribuição, né? A gente que vive um momento de muitas mudanças, a gente que vive um momento de bastante coisa acontecendo no cenário da distribuição. É importante que a gente ocupe bem esses espaços e tenha conversas relevantes e estratégicas como essa. Rafa, obrigado, viu? Jurema, por favor, faça também sua finalização, que depois eu ainda vou dar uma palavrinha com o pessoal aqui. Eu só tenho a agradecer aí ao Rodrigo, ao Rafael, à Nebasca, o nosso parceiro, a Serasa Experian, por esse evento aí, que foi muito construtivo. Trouxemos as ideias que são bem relevantes para as empresas que estavam aqui, tanto o CID, quanto a DAC, quanto o Ofertão, e acredito que todas as equipes comerciais que estão na plateia. O que eu diria é o seguinte: na nossa empresa nós temos um lema lá, que a equipe comercial é o coração da empresa. Ela vai, sobe a montanha e crava a bandeira no pico da montanha. Então, ela carrega o resto. Ela carrega o comercial, a logística, o merchan, mas é a equipe comercial que é o coração da empresa. Então, eu diria para a nossa equipe: vocês são muito bons e só tem a melhorar. Então, esses eventos como o de hoje, que a GAD nos proporciona, ao longo do ano de 2020, vão haver novos, assim como outras associações, entidades que fazem. Então, o convite é que vocês fiquem ligados no conhecimento, para que vocês cheguem no final do ano com um conhecimento um pouco maior de tudo de novo que está acontecendo. 2022. 2022. Então, agradeço a presença de todos e foi um privilégio estar com vocês. Jurema, muito obrigado. Pessoal, aproveitando a fala da Jurema, quero também aqui, em nome da Nebasca, agradecer a GAD pela iniciativa, agradecer e parabenizar a GAD pela iniciativa. Esse aqui foi um evento para fechar o ano, de um ano cheio de eventos aí, como a Jurema falou, eventos importantes para o setor. Parabéns a todos que estiveram aí até o final e participaram nessa jornada. E com muito orgulho que eu falo para vocês que esse nosso último evento aqui desse estúdio. A partir do ano que vem estaremos com o estúdio novo, uma estrutura muito maior, com telões e uma estrutura de ponta assim, para poder realizar eventos melhores para vocês, tá bom, pessoal? Então, agradeço a todos, foi muito bom ter vocês aqui com a gente. Boa noite e um abraço para vocês. Dados Boa movem noite. o mundo. Você está preparado? Somos a Serasa Entendi que Experian, o esperança. maior Boa noite. banco de dados da América Latina. Com expertise global, transformamos dados em Muito bom, informação gente. Bom, que fico ajuda mesmo de consumidores falar a aqui, prosperar a e gente empresas a acha tomar as melhores decisões em marketing, crédito, cobrança, autenticação e prevenção à fraude. Nosso propósito: explorar o poder dos dados para construir uma sociedade mais justa e um futuro melhor para todos. Serasa Experian. Dados para gerar resultados.